Graça e paz, família de Deus. Nós vamos continuar no Evangelho de Lucas, no capítulo 11. Um capítulo bem interessante que podemos extrair mais uma lição muito importante nesse capítulo. Nós vemos no versículo 29, Jesus usa uma palavra muito forte naquela geração, de geração perversa. E Jesus se refere a essa geração porque é uma geração que andava atrás dos sinais. É uma palavra muito forte, mas nós precisamos refletir sobre esse texto, versículo 29 até o 32, e tentar identificar se nós não estamos vivendo em meio a uma geração como aquela geração a quem Jesus se referiu. Jesus disse que aquela geração andava atrás de sinais e pediam sinais para que pudessem crer em Jesus. Mas o próprio Cristo disse que não daria a eles sinal algum, senão o sinal de Jonas, ou seja, o exemplo de Jonas. Jesus estava se referindo à obediência. Jesus estava se referindo quando dizia sobre Jonas o seguinte: olhem para Jonas e vejam o quanto foi doloroso para ele e trabalhoso desobedecer a Deus. Não crer apenas naquilo que Deus tinha dito ou ordenado. As pessoas já tinham ouvido falar sobre o reino de Deus e mesmo assim não acreditaram em Jesus. Precisavam de sinais para poder crer em Jesus. A palavra de Cristo, a palavra anunciada, o Evangelho, não era o suficiente. Então Jesus chama aquela geração de uma geração perversa. A palavra do Senhor diz que Jesus disse que a própria população de Nínive possivelmente se levantaria para julgar aquela geração, ou seja, um povo desobediente, que o Senhor mesmo tinha mandado o profeta Jonas a ir lá, corrigir e repreender aquele povo sendo desobediente ainda era melhor do que aquela geração que estava ouvindo Jesus, porque não creram e não quiseram obedecer a Jesus. Nós precisamos estar atentos porque a palavra de Deus ela tem que ser suficiente para nós. Nós precisamos entender que a obediência aos mandamentos e aos ensinamentos de Jesus deve ser algo natural para aqueles que amam ao Senhor. Nós não precisamos de sinais, senão a palavra de Deus. A palavra de Deus, anunciada a seus filhos e gerada em nós uma confiança pelo Espírito Santo, deve também produzir em nós a obediência. Diferente de Jonas, diferente da população que estava ouvindo a Jesus naquele momento, nós precisamos ser aqueles a quem Jesus se refere no Evangelho de João, que diz que aqueles que o obedecem são aqueles que o amam e serão amados do Pai. Então nós precisamos entender que nós precisamos ser como aquelas boas árvores que o Senhor se refere, quando Ele diz que toda árvore boa dá bons frutos. Aqueles que são os filhos, que são árvores boas, dão os bons frutos. Aqueles que não são desobedientes, pedem sinais e não dão bons frutos. Um pé de limão jamais produzirá uma laranja doce, mas os filhos de Deus o amam e o obedecem. Que tipo de geração temos contemplado com nossos olhos e nosso tempo? Uma geração perversa ou uma geração fiel? Talvez nós precisamos refletir também que tipo de geração nós temos sido. Uma geração que anda atrás de sinais, uma geração que simplesmente ama o Senhor, ama os seus mandamentos e andam neles porque amam ao Senhor. Que a nossa oração hoje seja para que sejamos os bons filhos, as boas árvores, e não sejamos parte de uma geração perversa, que busca sinais e que não creem apenas no poder da palavra e na ação do Espírito Santo em suas vidas. Vamos orar, pedir ao Senhor graça e misericórdia. Deus Todo-Poderoso, o Senhor é o nosso Pai, e nós, pela fé, sabemos que somos seus filhos, e ansiamos, ó Pai, profundamente sermos filhos obedientes. Sabemos que é uma batalha dentro de nós e muitas vezes a nossa natureza humana se levantará e travará uma batalha contra o nosso espírito para que a gente não faça aquilo que o Senhor deseja que façamos. Mas nós sabemos que não estamos sozinhos nessa luta. Temos o Teu Espírito Santo conosco, Ele certamente pode nos dar a vitória e esse é o nosso desejo, que Ele nos dê a vitória contra a nossa natureza humana e que nós possamos nos lançar diante do Senhor em obediência, nos colocar diante de Ti, obedecendo os Seus mandamentos como expressão do amor que temos pelo Senhor e o amor que temos pela Sua palavra. Que o Senhor nos ajude a sermos filhos obedientes e não sermos
e a cada dia estarmos distante de uma geração perversa. E que se houver alguém que faz parte dessa geração perversa ao nosso redor, que sejam impactados pela nossa obediência, pela nossa relação com o Senhor, e que eles sejam transformados pelo poder que há em Ti e no testemunho que há na vida daqueles que lhe obedecem. Que essa geração que nós vivemos possam contemplar em nós o bom testemunho da obediência ao Senhor, em nome de Jesus. Se você foi abençoado por essa mensagem, compartilhe ela com as pessoas que você ama, em nome de Jesus, e que tudo isso produza glória ao nome do Senhor.